Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro, o Natal está chegando e parabéns para o Messi, para a Argentina, que ganharam da França. O programa de hoje é dedicado ao Fabiano, Fred e Wendel, que foram os primeiros a comentar. O Bovespa operou praticamente o dia inteiro em alta, fechou com alta de 1,8 aos 104.740 pontos, e um volume de 68 bilhões, versus uma média diária de 58 bi, que é muito bom. Qual foi o motivo da subida do mercado? O motivo foi que a aprovação no STF que o orçamento secreto é inconstitucional e que as despesas do Bolsa Família podem ficar fora do teto, fizeram com que o PT ganhasse força, o governo Lula 3, frente ao Centrão, que estava lá negociando mais coisas para aprovar a PEC da transição. Com isso, então deve ser obrigado a aprovar a PEC da transição, 168 bilhões de déficit fiscal o ano que vem, que é um volume bem alto, mas é melhor um final terrível do que um terror sem fim. Ao ser questionado sobre o tema, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que vai continuar indo ao Congresso Nacional para negociar a PEC da transição. Menos mal. A Bolsa Americana caiu 1,5%, o Nasdaq, Dow Jones 0,5%, porque investidores estão preocupados com possíveis multas que a União Europeia possa dar para o grupo Meta, que é o Facebook, em função deles terem infringido algumas leis antitrust da região. E, além disso, o Elon Musk fez uma enquete entre os usuários e investidores do Twitter para ver se ele devia contratar um novo CEO ou não, e deu que ele deveria contratar um novo CEO, portanto, ele vai ter que step down, ou seja, sair da posição de CEO, e isso deveria ser bom para Tesla, que num primeiro momento subiu, depois caiu. A verdade é o seguinte: o mercado americano está muito preocupado que as taxas de juros de lá, que foram para entre 4,25 e 4,5, não vão parar por aí e vão ultrapassar os 5% e pode ir entre 5,75% e 6% ao ano. Isso daí significaria uma novela de um fim ruim, mas que ia demorar ainda durante mais 3 reuniões do Fed. Com isso, os investidores ficam inseguros de comprar mais ações e muitos vendem, por isso que a Bolsa Americana não sobe. Nas commodities, hoje inverteu, o preço do petróleo subiu 1,5, foi para 80 dólares o WTI, o barril, e o minério caiu 3% para 113,60. Esse é o novo preço do petróleo, ceteris paribus, ou seja, se não tiver uma guerra, uma piora da guerra da Rússia com a Ucrânia, ou seja, interrupção, de repente, de fornecimento de petróleo, e caso Estados Unidos e Europa não entrem numa recessão forte, que eu acredito que não vai acontecer. Eu acho que a recessão nesses dois países vai ser entre um soft landing e mais ou menos, ou seja, lá perto de -1 a -1,5 de recessão. O dólar aqui subiu 2 centavos, foi para 5,31. O dólar no Brasil, se fosse só pela PEC da transição, a PEC da gastança, ele já estaria 5,60. Mas, como eu já falei aqui, os juros muito altos, 13,75, podendo ir para 14,25, 14.000, 14,75 até 15, faz com que o carrego fique muito caro. Você compra o dólar 5,31, ele teria que subir pelo menos 1% no mês para empatar com a renda fixa. Como isso não é líquido e certo, os grandes investidores, apostadores de dólar, como fundos multimercados e tesouraria, não fazem aposta. Ações mais negociadas, Vale, de novo, 85,20, menos 0,5%, está nesse rame-rame entre 85
1,88, Petro 22,33, subiu 1,26, já caiu bastante desde a eleição do Lula, chegou a bater R$ 37, faltando 10 dias para as eleições, e tem que pôr aí os 3,70 de dividendos JCP, então ela estaria hoje a R$ 27, uma perda de R$ 10. YouTube 24,39, 2,99 de alta. O mercado acordou para uma coisa que muitos, inclusive eu já falava, os bancos são os que menos perdem num governo Lula, num governo de crescimento baixo e de déficit público alto. 24,39, tem uma perspectiva aí de pagar esse ano em torno de mais R$ 2 de dividendos, você tem aí quase 8% de dividendo. Migro, que estava muito barata, 2,61, 10% de alta, Via, destaques de alta, Via 16, Qualicorp 14, Ameri, que é Americanas 12 de alta, Migros, já falei, CVC 9.000. O que aconteceu foi o seguinte, melhorando um pouco o cenário interno por conta do que eu falei do Gilmar Mendes, da Bolsa fora do teto e da inconstitucionalidade do orçamento secreto, fez com que investidores de curto prazo corressem para aquelas ações que apanharam para burro durante as últimas 3 semanas, que foram justamente essas. Destaques de baixo, Uzi Minas, menos 6%, 6,90, foi escolhida por vocês. O motivo foi um relatório do JP Morgan, eu vou falar daqui a pouco. SLC, que é mais 3%, eu não sei o motivo. 3E, eu sei o motivo, foi queda de preço das commodities agrícolas que ela vende. 3R, menos 3%, é por conta de produção menor que esperado. Klabin, menos 2,47%, o pessoal continua batendo em Klabin. E Semig, menos 2,10 a 10,72, está muito barato o Semig. A escolha dos assinantes foi Uzi Minas, e o JP Morgan recebeu um relatório dizendo que estava reduzindo o preço-alvo da ação de R$ 12 para R$ 8,50 e estava diminuindo a recomendação de overweight para market weight, que é a mesma coisa de baixar de compra para neutro. Com isso, as ações caíram bastante hoje, como eu já comentei, e eles escreveram o seguinte: a demanda doméstica por aço tende a diminuir em 2023 por conta da alta taxa de juros. Então, aqueles vários produtos que usam aço, como por exemplo, produtos eletrônicos, geladeira, fogão e também setor automobilístico, deve diminuir a demanda ou ser no máximo igual esse ano. Além disso, eles estão fazendo uma reforma da sua coqueria e do alto forno 3, que, se não me engano, eles vão gastar R$ 1 bilhão e vai prejudicar, obviamente, o fluxo de caixa livre. Além disso, eles falaram que projetam um EBITDA para 2023 de 2,9 bilhões, queda de 38% no anual, ou seja, de 22 para 23, e 7% abaixo da média da Bloomberg. E o JP Morgan continua recomendando Gerdau como a principal escolha para o setor. Então, é esse o cenário mais fraco para os de Minas. Na verdade, o JP Morgan estava atrasado, vários bancos estão atrasados em revisão de preço-alvo por conta dos resultados do terceiro trimestre, mas quando eles saem, derrubam mais ainda as ações e quem sofre é quem está investindo. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã.